partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 23 de setembro, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar, e recuperar dos nossos arquivos uma matéria sobre fair play e ética no futebol. As fontes entrevistadas foram o comentarista Mauro César Pereira, o ex-árbitro Salvio Spínola e a mestra em análise do comportamento Adriana Oliveira de Moraes. Eles falaram do que é fair play e de como árbitros, jogadores e imprensa têm que agir em situações que envolvem o jogo limpo. Portanto, fique ligado, daqui a pouquinho este tema aqui no Observatório, porque a informação aqui vai além das quatro linhas. Vamos então com os destaques desta primeira parte do programa. Começamos com Carlo Napolitano, com sua tradicional sessão Abraços. Com quem hoje vamos começar? Quem será abraçado pelo Carlão? Um abraço pra você, Carlão. Você. Muito obrigado, viu? Carinhosamente. E o Zeca, né? Mas pode ser o Zeca aqui. O Zeca não participa, está participando de um evento, Tuca, em Campo Grande, se me falha a memória. Goiânia. Errado de geografia. O GPS Goiânia, não tá, o Zeca? Ele foi participar de um evento acadêmico sobre esporte, então ele não participa nessa semana também, mas eu não tenho abraço, fica pra você, Guilherme, um abraço. Poxa, hoje. Muito obrigado, viu? Abraço pro Jô, né? Abraço pro Jô, a gente vai falar muito dele daqui a pouco. Falar muito do Jô. Mas eu vou retomar um assunto que eu falei na semana passada, sobre a judicialização da vida, a judicialização do esporte. Na semana passada eu falei daquele episódio do Vasco da Gama, do Eurico Miranda, e nessa semana, segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre Moraes, ele concede uma liminar numa ação declaratória de inconstitucionalidade em relação ao Estatuto do Torcedor. O que diz o Estatuto do Torcedor numa nova redação dada a um dos artigos dessa lei, o artigo 10, dispunha sobre o fair play financeiro, ou seja, que as equipes só poderiam participar dos campeonatos se demonstrasse, além do mérito esportivo, ou seja, a classificação nos campeonatos dos anos anteriores, se demonstrassem regularidade fiscal, ou seja, se tivesse em dia com o fisco, pagando os tributos de forma correta, regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um direito relacionado aos trabalhadores, e pagamento de contratos. Então, uma lei de 2015 alterou o Estatuto do Torcedor, que é de 2013, e incluiu essas regras para os campeonatos a partir do ano que vem, a partir de 2018. O Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, entrou com essa ação no ano passado, em 2016, e o ministro concedeu a liminar, suspendendo a vigência desses artigos. Então, hoje, o mérito futebolístico, o mérito esportivo é apenas o único indicativo. Isso é, do meu ponto de vista, um retrocesso. Porque essa lei era uma tentativa de moralizar até financeiramente o esporte brasileiro e, notadamente, o futebol. Sim. A gente sabe que vários times são devedores do Fundo de Garantia, devedores de tributos, devedores em relação aos atletas profissionais. Então houve essa ação questionando essa obrigatoriedade de regularidade fiscal, financeira e trabalhista, e o Supremo suspende, o que eu lamento, porque seria uma chance aí de tentar pelo menos moralizar nesse aspecto o futebol brasileiro. E o problema é que até do ponto de vista do mérito esportivo, alguns são devedores também. Sim, que não deveriam estar onde estão, né? Sim, é muito complicado, porque você vê que os interesses, os lobbies, os interesses que estão para além do campo esportivo e lá no campo da política, que parece ser o campo onde o jogo é jogado, no campo político, né? Imagina um empresário, que depende da sua execução de atividade também, regularidade fiscal, trabalhista e tal, e não consegue desenvolver sua atividade porque tem algum débito e o governo cobra,
Agora, os clubes que devem milhões, né, Sim. tanto para o próprio governo quanto para os atletas, eles ficam imunes a isso. Né? E não há responsabilidade dos dirigentes, isso que é o pior de tudo. Sim. Então, a responsabilidade fica para a entidade, para o clube. E sempre a justiça tende a ser mais conivente com as instâncias, né? Não sei nem se é justiça, mas a hora que chega no legislativo sempre tem um atalho. Um atalho para isso. Mas o que me chamou a atenção é que esse partido, o PHS, ele tem um expoente, que é o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que todo mundo sabe, coincidentemente foi presidente do Atlético Mineiro. O homem que anunciava tudo pelo Twitter. Exatamente. Então até fui procurar para ver se ele era presidente do partido, mas ele não é. Mas eu acho que assim, em termos de representação nacional deste partido, eu acho que ele é a maior figura. Então a gente pode também fazer essas correlações aí, que é o interesse particular dele, né, de de ter a proteção ao time que ele dirigiu. E a família dele continua comandando ali E você acredita que a legislação tenderia a ser mais dura caso os times fossem empresas, Carlão? Sim, porque daí eu acho que cai na São vala pessoas, comum do empresariado. Se das pessoas jurídicas. Com certeza. E aí tem uma certa benevolência em relação aos clubes, porque são geralmente associações, né, e não empresas no sentido específico da palavra. Vocês não são as sociedades empresariais. Sim. Né, mas eu lamento e é mais ou menos uma decisão, não na calada da noite, né, mas quando se está organizando o próximo campeonato, os próximos campeonatos de 2018, né, com o regulamento, já tem essa notícia aqui que é... Ganharam no tapetão. Ganharam no tapetão antes do jogo começar, né? Talvez até um tapetão encomendado, né, um tapetão da Pérsia. Né? Mas é isso aí. Mas lamentavelmente as questões são colocadas sempre na justiça e quem tem que decidir é um juiz, e isso é muito ruim. E quem perde é o futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma, porque você não tem essa educação, você mantém essa impunidade por mais anos e anos, né? Então, continua tudo do jeito que tá. Segue o jogo, né? Como diria aquele narrador ilustre, né? O nosso querido Milton Leite. Não, outro assunto também acho que repercutiu a semana toda, como repercutiu do jogo, mas agora do futebol internacional, a treta envolvendo Neymar e Cavani. Expressão, né? Bonita, hein? Treta. Quem bate o pênalti, quem bate a falta, um pega a bola de um, outro pega a bola do outro. Achei que ficou bem organizado, bem dividido. Um bateu a falta, outro bateu o pênalti. E os dois errados. Então... E os dois errados, não é? Mas onde eu queria chegar é o seguinte, talvez o Neymar esteja tendo exposição midiática não pelo mérito esportivo, né? Talvez se esperasse mais dele, né? Num campeonato ridículo, que é o campeonato francês, talvez ele tivesse lá já artilheiro do campeonato, com gols, assistências, sendo grande destaque. Mas parece que a intenção do Neymar é participar de festival de moda, junto com o Lewis Hamilton, né? Vestir algumas roupas lá espalhafatosas, né? E tentar aparecer. Tô achando bem fraquinho mesmo o desempenho dele, né? Porque, tem sido. Falar a verdade, com todo respeito, o campeonato francês é a Série A3 dos campeonatos da Europa, né? A terceira divisão lá dos campeonatos da Europa. Para você que não acompanha, campeonato francês, campeonato português, com todo respeito, é a Série A2. Mas Zeca vai querer direito de resposta. Não, pode responder, mas a gente pega lá, campeonato inglês, campeonato espanhol, aí é o campeonato top, né? Mas campeonato português, campeonato italiano vem na sequência, alemão, mas campeonato francês, o Neymar tem que tentar enrolar, tem que mostrar, entregar muito mais, né, Com certeza, Carlão? Ele tem que fazer mais gols. Sim. Né? E é onde eu queria chegar também. Talvez o Gabriel Jesus é o brasileiro que está tendo destaque pelo desempenho esportivo. Né? Ele foi noticiado essa semana que ele é o jogador com melhor média de gols por minuto. Então ele é sempre sacado do time, ele não joga as partidas integralmente, ele é sempre substituído, mas enquanto ele fica em campo ele faz gol. Né? Então em 15 jogos ele fez 11 gols na temporada e deu 4 assistências, quer dizer, bem melhor que o Neymar. Num campeonato que é bem mais disputado do que o campeonato francês, né? O campeonato inglês eu acho que é muito mais de pegada, com muito mais talento, com muito mais jogadores Quem sabe importantes. na próxima convocação da seleção o Gabriel Jesus deu algumas dicas pro Neymar, né? Com certeza. E é um campeonato bem mais pegado e o Gabriel Jesus ele parece bem mais tranquilo em campo do que o próprio Neymar, onde o campeonato francês é um campeonato muito mais frágil no que diz respeito à marcação, mas o Neymar a todo momento parece que ele está irritado, tá dando chilique, é estranho, Sim. né? E também, na mesma toada, eu acho que tem uma função do técnico aí também, né? O técnico dele é o Unai Emery, talvez, não sei se é
correta a pronúncia dele, mas vai desse jeito. E ele não definiu, né, quem é o principal batedor, quem bate, quem não bate, né? Então acho que não vai entrar nessa dividida. Mas a melhor definição dada em relação a esse técnico foi feita pelo Muricy Ramalho no Bem Amigo de segunda-feira, né? Ele é um banana, né? Deveria de fato falar. O Cavani bate ou o Neymar define, bate, né? Até na pelada do final de semana a gente sabe quem bate o pênalti. Ou né? tiram para o ímpar, né? A gente sabe, quer dizer, é sempre o melhor jogador, o cara que tem maior aproveitamento. Quem desempenha melhor a função no treino. Exatamente. Né? Por exemplo, eu não me atrevo a bater pênalti porque eu sei que eu vou errar. Né? Mas aí acho que entre os dois tem que escolher, e o técnico tem que decidir. Né? E segundo o Muricy Ramalho, isso no futebol profissional é feito na preleção. Né, com dados estatísticos, tal, de aproveitamento. Se tiver um pênalti, é ele que bate. Se tiver o até dois, para tirar a pressão em cima do jogador, né? Fica definido previamente. A impressão que dá, né, é que o Cavani, como ele disputa a artilharia diretamente com o Falcão Garcia, do Monaco, então ele não quer perder nenhuma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que dá é que o Neymar, ele também chegou para ser a estrela não só do Paris Saint-Germain, mas do campeonato. Então, ele quer decidir se ele quer bater a falta, se ele quer bater o pênalti. Os primeiros pênaltis ele deixou para o Cavani, ele nem questionou. Mas agora parece que ele já está a fim de, peraí, vamos lá. Uma vez que não está saindo gol em campo, né, de bola rolando. De bola rolando, então. E aí, já surgiu durante a semana também que o Neymar teria pedido para a direção do Paris Saint-Germain para negociar o Cavani. Até onde a gente sabe, não dá para confirmar se é verdade ou não, mas até o jornal L'Équipe trouxe essa informação, que é o principal diário esportivo francês. Então, e o Neymar tem moral, né? O Lucas mesmo era para ter saído. Ele segurou o Lucas no Paris Saint-Germain. O Daniel Alves, ele pediu também. Mas muita notícia foi divulgada, né? E uma delas é que haveria no contrato do Cavani uma bonificação pela artilharia. Da bagatela de 4 milhões de reais. Vocês podiam combinar, né? Se eu sou artilheiro, a gente divide, né? Dou 10%, 20%. A impressão que dá é que o Neymar, o Neymar é o xerifão da coisa, né? Então ele tem que sentar e falar, amigo, vamos conversar o seguinte, quando eu não quiser bater o pênalti, eu te chamo. Agora, quando eu quiser, sai de perto. É mais ou menos isso. Ou com a grana que ele tem, ele dá um bônus de 8 milhões pro cara, né? Fala, deixa eu bater, dou um bônus de 8 milhões. Mas a verdade é essa. Eu cubro oferta. É o tipo de coisa que não dá para admitir, ainda mais no começo da temporada, com o Paris Saint-Germain goleando todas as partidas, né? É o tipo de situação que tem que ser evitada e muito por falta de atitude do treinador. Tem que chegar e falar, gente, vamos combinar o seguinte, pênalti quem bate é o camarada aqui, falta é esse aqui ou o outro. Né? E o Neymar vai ter que mostrar fora do campeonato francês se montaram realmente um grande time. Né? Se o PSG é um grande time realmente. Que eu acho que esse seria o projeto mercadológico. Não apenas ser o líder no campeonato francês. Só a primeira fase de Champions League não conta, né? Porque a primeira fase todo mundo voa. Depois então vamos esperar um pouco aí e ver, mas tá complicado. Vamos aguardar. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Mais algum tema, mais algum tópico, Carlão? Hoje tá bom. Então vamos de imediato para Tuca Américo. Pois não, Tuca? Vamos lá, algumas notícias ruins aqui, né? Como disse o Carlão no programa passado, tá mais pra vaia do que aplauso. Vamos lá. É uma notícia muito ruim para o esporte brasileiro. Foi publicado na última quinta-feira no blog Olhar Olímpico. A notícia que tem como manchete o seguinte: presidente Temer corta 87% da verba do esporte para 2018 e Bolsa Atleta pode acabar. Ou seja, está praticamente matando o esporte que é dependente desse investimento do Estado, né? Se a gente teve lá o dinheiro de forma até que suficiente para o desenvolvimento até os Jogos Olímpicos, 2017 foi ruim e 2018 parece que vai ser o caos ou a pá de cal. Esse é o nosso legado olímpico, né? Sim, na verdade sim. Parece-me que esse é o nosso legado. Para vocês terem ideia, a proposta do governo, dentro lá da lei orçamentária, né, anual, a chamada LOA, o ano que vem prevê um corte de 87%. Né? Ou seja, o esporte brasileiro vai receber apenas 130 milhões de reais. E uma coisa que você sempre diz, né, Tuca, que é no meio de um ciclo olímpico, né? Sim. A Inglaterra, que sediou as Olimpíadas de 2012, ela teve um desempenho esportivo melhor nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro. Sim. No ciclo olímpico seguinte.
talvez a gente tenha na próxima Olimpíada no Japão, né, em Tóquio, é isso mesmo? Em Tóquio, isso. Talvez um desempenho esportivo pífio. Talvez um dos piores da história justamente por isso. Eu acho que aqueles esportes que já têm uma tradição, que já estão mais organizados, né, como o vôlei, o próprio judô, mas o próprio judô estava com uma certa dificuldade, a natação, mas você acaba fazendo com que não apareçam novos ídolos, novas possibilidades de medalha. Porque esse Bolsa Atleta é aquela bolsa que vai garantir aquele atleta que está despontando a não depender só de patrocinador. Porque ele possa ali ter sua sobrevivência, subsistência garantida dependendo apenas da sua atividade esportiva. Porque a gente sabe, não são todos atletas que têm patrocinadores grandes, né, que são garotos propagandas. Muitos vivem ali o dia a dia do treino, da pista do atletismo e dependem muito. Aliás, quem tem esse respaldo é a minoria, né? Sim, claro, a minoria. Uma minoria. E até para a gente recapitular então, Tuca, o governo federal, quando a gente fala de Jogos Olímpicos, tivemos no Rio de Janeiro ano passado. O governo federal vendia esse evento como o pulo do gato para o Brasil, para incentivar novos atletas, para o país entrar de vez como uma potência em várias modalidades esportivas. E aí o tempo passou, não faz nem tanto tempo assim, tem um ano. Já tivemos de imediato ali, até tratamos aqui no Observatório do Esporte, o corte de várias modalidades, várias práticas esportivas em escolas públicas, né? Sim. Na chamada educação física, agora o corte na chamada Bolsa Atleta. Então, de um ano para cá, a coisa vai de mal a pior, né? Não, e o corte é muito grande. Para vocês terem ideia, a matéria aponta aqui, por exemplo, algumas rubricas, né? Ou seja, aquele dinheiro que é destinado exclusivamente para uma atividade. Tá? Em 2017, a rubrica Preparação de Seleções Principais para a Representação do Brasil em Competições Internacionais recebeu 40 milhões de reais. Para 2018, a proposta é receber menos de 5 milhões. Então o corte é muito grande. A outra rubrica, o dinheiro destinado à implantação de infraestrutura esportiva de alto rendimento, alguns centros de treinamento, né, foi prevista apenas 18 milhões, sendo que em 2017 eram 60. Né, quando você pensa em termos de infraestrutura, de ter que construir estruturas destinadas à prática esportiva, isso não é nada. Né, não é nada. A vaia que esse senhor levou na abertura das Olimpíadas do ano passado foi muito pouca. Sim. Pelo que ele merecia e pelo que ele está fazendo pelo esporte brasileiro. Sim. E aí, vamos lá para o andar de baixo, né? Não o esporte de alto rendimento. A gente sempre cobra aqui que se você quer ter atleta, você tem que ter uma base nas escolas, nos clubes, nas comunidades, incentivando a prática esportiva, a educação física, esporte e educação, para que a gente possa um dia ter atletas de alto rendimento lá na outra ponta. Para vocês terem ideia, o grosso do corte aconteceu justamente nessa área. Né? O dinheiro destinado à chamada implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e lazer foi o que teve mais cortes. A verba de 2017 foi 462 milhões de dólares e para o ano que vem será apenas 7 milhões. Merece uma sonora vaia, absolutamente então, ridícula. Quer dizer, se a gente pegar então o total real, a verba integral que foi utilizada em 2017 foi 1,2 bilhões de reais e em 2018 vai cair para 220 milhões de reais. Quando você pensa em tratar o esporte em termos nacionais, isso não é nada. O dinheiro que o esporte brasileiro vai receber em 2018 são 220 milhões de reais. No apartamento do Gedel foi encontrado um quarto disso, 51 milhões. Talvez ele possa patrocinar o esporte brasileiro, então. Tem que primeiro desbloquear o dinheiro. Só ali já, né, pelo menos garantiria 3 meses pelo menos 3 meses do... 3 meses do que foi destinado para o ano inteiro de 2018. Tá vendo, Gedel? É para Olha o que você fez. Que coisa, né? Coisa horrível, né? Pois é. Tem alguma notícia boa ainda aí? Ainda não. Vamos lá então, vamos lá. A gente teve aí a definição das sedes dos jogos, né? Tóquio e Paris, né? E uma matéria passada do blog Laguna Olímpica, aqui pelo nosso diretor Fábio Fleury, me apontou uma notícia muito importante que não foi divulgada e eu fiquei muito surpreso e é preocupante. Para vocês terem ideia,
há uma expectativa aí e há um prazo que está sendo definido pelo COI para cortar a modalidade de levantamento de peso dos Jogos Olímpicos, né, em função do alto número de dopings que a modalidade apresenta. Então, existe aí um prazo para que a modalidade tente resolver esse problema, mas o Fábio passou para mim aqui alguns dados que são... Tem algum russo envolvido aí? Dá um monte, né? Que o pessoal do leste europeu já é tradicional. Então, para vocês terem ideia, até 24 de abril desse ano foram apontados nos reexames, ou seja, pessoas que já haviam testado positivamente, 111 casos positivos, né, no levantamento de peso. A gente sabe que tem algumas modalidades que são tradicionalmente acusadas de doping, né, e o que acontece é que o COI está chegando a uma decisão extrema. Se não se resolver o problema, essa modalidade não participará dos Jogos Olímpicos. A gente pode até falar, mas não é uma modalidade popular. Para nós não. Para nós não, mas lá sim, e vamos falar a verdade, é uma modalidade tradicional dentro dos Jogos Olímpicos, o levantamento de peso. Então, acho que é uma pena, né? Vamos esperar aí que as confederações consigam resolver isso. A gente já teve o caso da Rússia, que foi banida, né? No atletismo, a equipe toda da Rússia do atletismo. Outros atletas também já foram acusados de doping. A própria seleção russa de vôlei, houve lá tem federações solicitando para o COI o banimento total da Federação Russa. Da Federação Russa. Né? Então, e isso deixa a gente mais preocupado quando tudo isso aponta para uma ação do governo russo. Deixou de ser ações isoladas de atletas que tinham relacionamento. É uma política pública. É uma política pública. Veja onde chegamos. O doping na Rússia é uma política pública. Pois é. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte. O nosso querido Tuca Américo só trouxe notícia ruim até agora, né? O corte aí do Bolsa Atleta, né? Também esse possível corte numa modalidade esportiva tão tradicional, né? Nos Jogos Olímpicos, como levantamento de peso. Tem coisa boa agora, Tuca? Não, vai ficar aqui antes do meu gancho para a segunda parte do programa. Fica uma dica cultural, né? Ah, legal. Já deixa um pouco mais leve. Vai um pouco mais leve. Vai ser lançado a partir de 19 de outubro no Brasil. Mês que vem. Mês que vem. O filme que tem sua estreia agora nesse final de semana nos Estados Unidos. O filme chama Batalha dos Sexos. É um longa-metragem dirigido pelos diretores Jonathan Dayton e Valérie Fahy. São os mesmos diretores de um filme que quem conhece cinema, é um filme muito famoso, que é A Pequena Miss Sunshine, que é um filme muito divertido. E esse filme, chamado Batalha dos Sexos, vai descrever a partida que aconteceu em 1973 entre a tenista Billie Jean King, uma mulher com 29 anos, né, e o ex-tenista número 1 do mundo, Bob Riggs. E ela venceu essa partida. Ele tinha 55 anos, ela 29. Ela venceu a partida por 6-4, 6-3 e 6-3, na partida que leva o nome do filme, que foi conhecida como Batalha dos Sexos. Né? E qual que é a discussão que suscitou esse filme? Justamente os ganhos financeiros distintos entre homens e mulheres no esporte. Naquele mesmo ano da partida, 1973, a Associação de Tênis Feminino e o Aberto dos Estados Unidos tornou o primeiro Grand Slam que fez com que tivesse a premiação igual para homens e mulheres. Mas isso não se perpetua até hoje. O que existe, na verdade, é uma diferença enorme entre as premiações em diversas modalidades, entre homens e mulheres. Então, para vocês terem ideia, tem um exemplo da premiação da Copa do Mundo de futebol, tanto masculina quanto feminina. Quem ganhou a Copa do Mundo feminina foram os Estados Unidos. E a equipe recebeu $2 milhões. Quem venceu a Copa do Mundo aqui no Brasil? Alemanha. Temos que lembrar que foi isso. E a Alemanha recebeu $35 milhões de premiação. Pouca diferença. É uma diferença pequena, né? Então é importante destacar isso. Muitos torneios realmente têm essa diferença monstruosa, mas ficam duas intenções ao falar sobre esse assunto. Primeiro é a dica cultural para que a gente possa ver a partir do mês que vem o filme. Os diretores credenciam. O Pequena Miss Sunshine é um filme muito divertido, muito bom, né? E a discussão também sobre a diferença de premiações entre homens e mulheres no esporte.
Muito bem, ô Tuca, qual o seu último tópico então, antes de passarmos pro tema do Fair Play desta semana? Bem, eu vou abordar um assunto que tem a ver justamente com o que vai ser discutido na segunda parte do programa, que é o Fair Play. Legal. Houve uma discussão lá na segunda-feira que a CBF tinha aprovado que as partidas iam ter atuação do árbitro de vídeo e tal, né? E dizia que só faltava o ok da Globo, da TV Globo, porque todo o aparato de transmissão a ser utilizado, as imagens seriam geradas pelas câmeras das retransmissoras, das equipes, das afiliadas da Globo que transmitem o campeonato, né? A gente já discutiu no programa anterior que todos os campeonatos, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, são televisionados. Então, quer dizer, não teria, a princípio, uma dificuldade em ter essas imagens. Sim. Tá ok? Mas isso foi mudando ao longo da semana e chegamos aqui na quinta-feira ainda sem uma decisão. Na segunda foi dito que por sim. Enquanto, não. Não. Tudo indica não. Mas o que foi dito? Para vocês, só pra gente fazer um timeline, uma linha do tempo. Na segunda-feira foi dito que sim e que só dependeria do ok da Globo. Na terça-feira, assistindo os jornais da TV Globo, eu não me recordo se foi no Bom Dia Brasil ou se foi no Globo Esporte, o repórter falou que sim, que a Globo já tinha acertado e que haveria a transmissão e a utilização do árbitro de vídeo. A própria emissora Globo noticiou isso em seus telejornais. Aí, quando chega lá na quinta-feira, fala que não, que tem um problema ainda, que seriam os equipamentos disponíveis para os árbitros que pudessem gravar e reproduzir essas imagens conforme a necessidade do árbitro, né? E fora isso, na quarta-feira eu ouvi também que só os clássicos da rodada teriam esse recurso. Então, resumindo a ópera, a gente tá ouvindo muita coisa, né? E até agora os árbitros de vídeo não estão vendo nada, porque não tem equipamento. A gente falou semana passada que a Conmebol contratou uma equipe, uma empresa exclusivamente para fazer isso, porque a questão não é só ter a geração das imagens, mas você precisa ter todo o aparato técnico à disposição dos árbitros, os que ficam na cabine vendo, e aquele monitor que fica para o árbitro checar também. Para editar o lance com rapidez, né? Então ele tem que voltar, e esse equipamento tem que ter a possibilidade de gravar e você voltar, ir para frente, para trás da imagem para analisar. Com rapidez, agilidade, para poder analisar ali rapidamente durante o jogo se houve ou não infração conforme a necessidade da partida. Então, resumindo a ópera, não temos nada decidido, mas temos uma coisa como certa. Zeca Marques tem opinião sobre isso. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser uma aliada da competição e tem que ser uma aliada das boas decisões da arbitragem em qualquer tipo de modalidade esportiva. A gente sabe que na Europa, nessa temporada, algumas ligas nacionais já começaram desde a primeira rodada com o uso do árbitro de vídeo. Isso acontece notadamente em Portugal, que foi o primeiro país que anunciou que todas as rodadas do Campeonato Português teriam árbitro de vídeo. E eu acho que a CBF, se tomar uma medida agora, ela vai errar. Porque o campeonato já está decorrido mais da metade. E aí a gente pode se perguntar o que fazer com os erros que aconteceram nas rodadas anteriores. Quantos pontos uma equipe deixou de ganhar ou ganhou de maneira equivocada porque a arbitragem não teve a decisão correta em determinado lance. Então eu acho que o campeonato tem que começar sempre, do início ao fim, com o mesmo tipo de tratamento da regra. Eu não consigo compreender por que a CBF vai fazer isso agora e vai fazer mal feito, porque uma parte dos estádios do Brasil ainda não tem condições de poder abrigar o uso dessa tecnologia. Então, acho que, para usar uma expressão bastante desgastada, a impressão que dá é que a emenda fica pior que o soneto, e eu acho que a CBF deveria começar a se programar agora para introduzir essa tecnologia para o campeonato do próximo ano. Mas fazer um tratamento diferenciado depois que a competição está no meio, eu acho que isso é um equívoco. No caso do jogo, eu também imagino que no lance, no calor da partida, um jogo difícil, se arrastava já para o final com empate em 0-0, eu imagino que no momento em que o lance acontece, ele pode não ter tido o discernimento completo do lance, mas depois, no segundo seguinte, depois que o jogo acaba, depois que ele é alertado pelos colegas do clube, eu acho que era obrigação dele via público e dizer: errei, o gol foi irregular, eu peço desculpas aos meus colegas de time, aos colegas do clube adversário, e foi um equívoco e não consegui corrigir a tempo. Eu acho que ele daria um ótimo exemplo, não só para o esporte brasileiro, mas para a própria sociedade brasileira, de que é sempre possível corrigir o erro que a gente comete dentro de campo. Legal, esse é o nosso querido Zeca Marques, né? O Zeca que logo estará de volta participando aqui na mesa também do Observatório do Esporte.
aí na sua participação no podcast Unesp. E, claro, já vamos falar mais de fair play, falar do assunto Jô, que ganhou grande destaque nesta semana, mas pegando o gancho também no que falou o Zeca, dessa tecnologia que querem colocar de qualquer forma agora para a reta final do Brasileirão, depois desse lance do Jô. Mas eu também não concordo muito de colocar de qualquer forma, até cogitaram durante a semana, não, só nos clássicos aí do final de semana, depois a gente vê o que faz. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém, pelo menos eu penso assim, Carlão, e você? Eu concordo, e daí eu concordo também plenamente com o Zeca. Se vai implementar, tem que ter sido implementado desde o início do campeonato. Claro. Né? Falarei daqui a pouco, ou melhor, já falei sobre judicialização do esporte. Isso pode acontecer, né, de um time que se sentiu prejudicado por um gol anulado, por um gol de mão no primeiro turno, por exemplo, e acionar a justiça porque não teve esse recurso de arbitragem eletrônica na partida anterior. Né? Então acho que é usar peso e medidas diversas para uma mesma coisa. Isso não é legal, não é bom para o campeonato. E também direcionar a arbitragem de vídeo somente para os clássicos também não é interessante, porque aí o time que está lá na zona de rebaixamento, que é um time pequeno, não é um clássico, ele pode se sentir prejudicado também. São 10 jogos na rodada, você tem aí no fim de semana, Corinthians e São Paulo. Vamos colocar a arbitragem aí com auxílio do vídeo. Tem o Clássico Carioca. Aí vamos supor, tem lá o Chapecoense e Sport Recife, não vai contar com a arbitragem. Tem Ponte Preta enfrentando o Atlético Mineiro, não vai contar com a arbitragem de vídeo também. Poxa, é o mesmo campeonato, então, gente, está no mesmo universo. Times que podem estar na zona de rebaixamento, daí toma um gol ilegal, complica o campeonato. E mesmo no caso do Corinthians, né, que tem essa repercussão toda, a gente lembra, o Corinthians teve um gol mal anulado do próprio Jô contra o Coritiba no primeiro turno, lá no Couto Pereira, aos 41 minutos do segundo tempo. Aquele jogo terminou 0-0. Um gol, até o lance do Coritiba, mesma linha, um lance muito difícil para o assistente. Um gol ridículo, anulado, do Jô contra o Flamengo. O jogo terminou empatado 1-1, jogo em Itaquera. Absolutamente ridículo, o Jô estava muito atrás da linha da bola. E agora que o Jô fez o gol com a mão, com o braço, né, como queira, esse auxílio da tecnologia, que eu acho que tem que ter mesmo, né, já a partir da próxima temporada, mas não com o campeonato rolando, já com várias equipes que já foram prejudicadas, porque o Campeonato Brasileiro é assim também, né, Carlão? Uma rodada você é prejudicado, na outra te devolvem os pontos, né? Porque a arbitragem ela erra, tira ponto, dá ponto e por aí vai. Mas a justiça, claro, sempre tem que ser. E se a gente for analisar friamente essa questão do jogo, que nós vamos falar logo após na reportagem com mais calma, talvez o maior prejudicado no futuro será o Corinthians. Né? O Corinthians é virtualmente o campeão, já pode levar a taça para o Parque São Jorge, mas no futuro esse campeonato vai ficar manchado por esse lance. Né? As pessoas vão esquecer desses gols que você mencionou que foram anulados de forma errônea, mas vão sempre se lembrar desse. Né? Então o campeonato de 2017 está também como foi o campeonato de 2005, né? Quando houve aquelas anulações de partida e o Corinthians acabou sendo campeão. Ou seja, sempre há uma mácula e uma mancha aí numa campanha vitoriosa, espetacular que o Corinthians fez ao longo do campeonato. E só pra gente concluir esse assunto, né? Como tá ficando chato também, né? Qualquer campeonato hoje em dia, e a gente sabe que erros de arbitragem existem, né? Ano passado o Palmeiras fez uma campanha fantástica e todo mundo colocava como o Crefizão, que ajudaram o Palmeiras, que a arbitragem... Não, pera lá, o Palmeiras foi campeão pelos seus méritos ano passado. O Corinthians está 10 pontos na frente nesse momento, por méritos dele, Corinthians, que passou o primeiro turno todo sem perder. Então, é muita coisa, o pessoal começa a arrumar desculpa onde não tem também. Mas vamos falar muito mais então do caso Fair Play, do caso Jô. Aqui no Observatório do Esporte você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Legal, vamos ao tema desta semana. Agora vamos falar sobre Fair Play no futebol principalmente. Afinal de contas, tivemos no final de semana, na rodada do Campeonato Brasileiro, um tema que chamou a atenção: o gol do Jô utilizando o braço, né, no jogo contra o Vasco da Gama, vitória do líder Corinthians pelo placar de 1-0. E este assunto repercutindo em vários noticiários esportivos e, claro, esse assunto não poderia passar sem ser destaque também no Observatório do Esporte.
Vamos falar muito deste tema, também conosco agora o Isaac Toledo, o Sérgio Pantolfi. Mas vamos começar falando com o Carlo Napolitano. Carlão, a gente já tratou desse assunto em outras oportunidades aqui no Observatório do Esporte, mas como você analisou essa repercussão durante a semana e esse lance do jogo que trouxe à tona de novo o fair play no futebol? Acho que o episódio está dando pano para manga, né? Como se diz. Né? E me surpreendeu vendo o Globo Esporte na tarde de quinta-feira que até o Caio Ribeiro, né? O Santinho Caio Ribeiro fez gol com o braço já, quando ele jogava pelo Flamengo, e daí tem uma entrevista dele muito interessante, né? Ele é questionado logo após o jogo, e perguntei, aí Caio, foi de mão? Ele falou, não, a bola veio cruzada, o cruzamento foi do Romário, né? A bola veio cruzada, e eu contraí meu corpo, contraí o abdômen, a hora que eu bati, não bateu na mão, foi no antebraço. Então ele não assumiu que o gol foi de mão, né, mas ele assumiu que bateu no braço dele, não é? Mas ele reproduz e fala, mas o gol foi legal, porque o braço estava encostado junto ao corpo, diferentemente do Jô, não é? Que ele claramente, a gente vai conversar isso daqui a pouco, ele estende o braço, não é? Mas isso é para depois, a gente conversa com mais calma. E eu também acho o seguinte, eu acho que o esporte, para tentar contemporizar um pouquinho, ele é um reflexo da nossa vida, né, cotidiana. E a gente for pegar as peladas de final de semana, o jogo no clube, nem partida que não vale nada os caras admitem, né, e brigam por causa de um lateral, por causa de uma falta, né? Imagina um jogo profissional onde tem muita coisa envolvida, tem um título envolvido, né? Acho que é exigir muito ali do jogador, até no calor da partida, admitir, mas talvez o que tem sido falado durante a semana é justamente isso, que ele depois do jogo, ou talvez no outro dia, devesse de fato admitir, né? Porque contra fatos não argumenta, e todo mundo viu, ele também viu que ele meteu a mão na bola, né? Contra a imagem, contra a imagem, né? Eu acho que pesa muito culturalmente a pressão da torcida pelo resultado, então isso a gente sabe. Mas por outro lado a gente discutiu aqui também em outras oportunidades a questão da lei de Gerson, né, que o coitado do Gerson acabou dando nome a essa lei. Havia uma propaganda de um cigarro na década de 70, se eu não me engano, e que o ex-jogador Gerson, veja só que tempos politicamente incorretos, o ex-jogador fazia propaganda numa marca de cigarro, Vila Rica, e dizia que gostava de levar vantagem em tudo, e terminava com aquele sotaque carioca, certo? Né? E isso pegou, se transformou numa das frases que tentam definir o brasileiro. Eu sempre falo assim, se o norte-americano tem o American Way of Life, o brasileiro, a frase que define é levar vantagem em tudo, é a lei de Gerson. Então acho que isso é um pouco o que o Carlão falou. Então basta a gente acompanhar os jogos, né, Carlão, e a gente pode ver a questão do fair play em muitos momentos. Aquelas cãibras que o time que está vencendo sente ao final do jogo, né? O goleiro que faz uma defesa exagerada para rolar e a demora em bater os tiros de meta. Esfria a partida. O gandula que demora para devolver a bola. Por orientação do clube. Por isso até que eu disse que é um reflexo da nossa sociedade, né, Tuca? Porque é o estacionar em vaga para pessoa idosa, para pessoa com deficiência. É passar o sinal sem observar. Basta andar 2 quadras na cidade que você vai perceber isso, né? E eu noto ainda que tão grave quanto essa situação do gol de mão, tem uma situação que é recorrente em todos os jogos, a gente já falou aqui, e isso nunca parece que vai se resolver, que é o famoso agarra e puxa a camisa na hora de um escanteio. Eu acho que isso ali demonstra a falta de fair play e a falta de coragem. Eu duvido que os árbitros não vejam isso, mas ninguém tem coragem de marcar o pênalti numa puxada de camisa, no agarra-agarra, num tiro de canto. Então isso acho que é sintomático. Só isso daí já explica muito o que acontece dentro do campo. Bom, ainda dentro deste tema de fair play, agora vamos exibir um conteúdo que inclusive, né, vamos reexibir um conteúdo que já tivemos a oportunidade de colocar. A locução é do Heitor Facini, para repercutir um pouquinho mais deste tema que está tão atual. Esse tema fair play. Heitor, é com você. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O fair play é algo que foi inserido na cultura do esporte após Diego Maradona fazer um gol de mão contra a Inglaterra na Copa de 1986, ato conhecido como La Mano de Dios.
Para tentar conceituar o fair play, entrevistamos a mestra em análise de comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, Adriana Oliveira de Moraes. No esporte em geral, assim, não existe uma definição específica do que seja o fair play. Ele existe como uma noção de ética esportiva. Então, quando as pessoas querem se referir a algo justo ou injusto dentro de cada esporte, elas dizem como uma noção valorativa mesmo. A atitude foi antiesportiva. Existem algumas orientações gerais, mas extremamente amplas, né? Então, cada esporte ele traz normas de conduta legais e ilegais e geralmente acompanha alguns códigos de conduta esportiva e antiesportiva, que são orientações. Geralmente elas são bem gerais, antiesportiva. Geralmente é atentar contra o fair play, ser desonesto na situação de jogo, não garantir a igualdade dentro dos oponentes, coisas desse tipo. Conforme a localidade varia, a cultura varia e as sociedades variam, a conceituação do que é jogo limpo e o que é aceitável dentro de campo também muda. Quem explica isso é Amanda Oliveira de Moraes, mestra em análise de comportamento pela Universidade Estadual de Londrina. E o recente caso do Neymar também, que ele foi extremamente criticado por ter usado a faixa lá de Jesus no final da Champions League. Aqui ele é extremamente aplaudido, porque nós temos um valor religioso diferente do deles lá. Ele não estaria fazendo proselitismo religioso para o nosso público do futebol aqui. Para ele seria muito bacana, um menino religioso e tudo mais. E lá é extremamente punido. Às vezes não é um comportamento que implica necessariamente num mal ali do jogo. Depende muito, porque vão cruzando valores sociais com valores do esporte. Isso gera uma complexidade imensa. Então, quando choca esses dois valores, na verdade, vai ser definido pela comunidade em que aquele esporte está inserido. Mas quem seria o responsável para manter o jogo limpo dentro de campo? Para o melhor andamento, apenas o árbitro deveria parar a partida. É o que diz Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN. Não deveria ser atributo dos jogadores e sim do árbitro. Acho que caberia o árbitro tomar qualquer tipo de decisão, interrompendo o jogo se ele perceber que é necessário. Salve Spínola, ex-árbitro e atual comentarista de arbitragem dos canais ESPN, diz que o árbitro tem de ter sensibilidade. A orientação do árbitro, primeiro, se bater cabeça jogadores ou tiver alguma lesão assim, de cabeça, parar o jogo imediatamente e chamar os médicos. Isso é uma orientação da FIFA. Agora, se tiver um jogador caído, o árbitro tem que ter a sensibilidade de analisar o que está acontecendo no jogo, né? Principalmente quando é goleiro. Qual é essa sensibilidade? Quanto está o placar? Qual a situação do jogo? Você sabe disso. Imagina uma equipe ganhando de 1-0, o goleiro cai e ele toca nele e vai se machucar. Se ele está perdendo de 1-0, parece que não dói, né? Então, o árbitro, né, tem que ter essa sensibilidade para analisar se é necessário parar ou não. Então o árbitro tem que conviver com essa questão do comportamento dos jogadores. Além disso, ele ressalta que o respeito e a ética têm de vir do próprio ser humano. Não vejo o fair play sendo cumprido no futebol brasileiro, né? Isso tem que ser instinto do jogador, isso tem que ser iniciativa do próprio jogador. Nós temos vários casos de jogador não cumpre as regras, são estipuladas para a prática do futebol. Agora, não existe nenhum acordo entre jogadores, entre a FIFA. Isso é uma questão de princípios, isso é uma questão da formação do ser humano, não é só do futebol. Mas um dos problemas encontrados é o valor do fair play ir de encontro com outros valores do esporte de alto nível. É o que diz Amanda Oliveira de Moraes, mestre em análise de comportamento pela UEL. Trabalhar com o fair play na formação de atletas depende de você definir um pouco também os objetivos que você tem com a iniciação esportiva, né? A gente tem como objetivos descritos em autores, em algumas recomendações, que a iniciação esportiva ela teria que ter fins não apenas de ensinar as habilidades para o atleta, mas também de inserir valores, instalar comportamentos adequados que fossem bons dentro do esporte e também fora do esporte. Só que isso depende muito e varia muito do objetivo de cada treinador, de cada escolinha. Se eles forem cumprir essa exigência, eles vão ter que deixar de lado, muitas vezes, os interesses relacionados a um outro valor, que é muito importante dentro do esporte, que é a vitória, mostrar jogador, que é fazer o jogador crescer. Eles talvez tenham que deixar de lado isso para cumprir esses outros valores. Salve Spínola, ex-árbitro e comentarista de arbitragem dos canais ESPN, acredita que a imprensa deveria cobrar quando alguém está errado e exaltar quando alguém está certo.
Mas, segundo Salvio, ela não cumpre esse papel. Tem momentos até de entrevistas ao vivo com determinados jogadores praticaram, né, uma certa malandragem, e eu não vejo a mídia aproveitando esses momentos para cobrar esse tipo de jogador, esse tipo de conduta. Outro problema do jornalismo é não tentar entender o jogo e o comportamento humano em campo. É a opinião de Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN. A mídia muitas vezes é muito politicamente correta. Não são poucos jornalistas que olham para essas situações que envolvem fair play como se o futebol fosse um videogame. Falta um pouco de uma visão realista do jogo. Então, muitas vezes a mídia espera dos jogadores um comportamento que é incompatível. É um jogo de futebol, são seres humanos, os nervos muitas vezes estão exaltados, todo mundo quer ganhar, a arbitragem comete erros, os lances muitas vezes são polêmicos, as pessoas ficam nervosas, isso é inerente a uma disputa esportiva. O árbitro deve ser o mediador e os jornalistas que muitas vezes têm que forçar para tentar entender o que está se passando. Eu acho que a mídia muitas vezes ela tem uma postura absolutamente politicamente correta, chata e foge da realidade do jogo. Muito bem, a locução foi do Heitor Facini. A gente ouviu um pouquinho mais a respeito então do Fair Play e agradecendo novamente, né, os comentaristas ou ao comentarista dos canais ESPN, o Mauro César Pereira, também ao ex-árbitro e comentarista de arbitragem dos canais ESPN, o Salvio Spínola, e a mestra em análise de comportamento, Adriana Oliveira de Moraes, que contribuíram com este material. E agora eu quero ouvir tanto o nosso querido Isaac Toledo, começar justamente com o Isaac, né? O Isaac que vai falar um pouquinho mais, não só do caso do Jô, mas separou até um caso do Thierry Henry, é isso? Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço a todos da mesa, aos nossos amigos ouvintes. Exatamente, porque mais do que o gol de mão do Jô, o que ficou escancarado foi, acho que a incompetência desses árbitros de linha de fundo. Que o cara estava a 9 metros do lance e, pelo visto, não viu o toque que aconteceu e todo mundo lá do Vasco, até o Romero que estava perto, olhou pro árbitro para ver se ele ia apitar alguma coisa e quando viu que não apitou nada, comemorou. Na repescagem em 2009 para a Copa de 2010 entre França e Irlanda, Thierry é lançado na área e ele domina com o braço para impedir a saída da bola e daí toca para o Galaz e ele faz o gol que classifica a Irlanda. Daí o Thierry... Classifica a França. A França contra a Irlanda, isso. Classifica a França contra a Irlanda. E ele chega a admitir que fez isso, o lance foi muito rápido, a bola estava rápida, foi um reflexo. Ele admite que fez isso e que acharia justo a anulação da partida, ser feita uma nova partida. Só que daí a FIFA vem e fala que a decisão do árbitro é definitiva e que não poderia haver o cancelamento do jogo. Houve falta de fair play da FIFA. A Irlanda entra com o recurso, a FIFA nega, e daí depois, uns anos depois, constatado que a FIFA pagou $5 milhões para a Federação da Irlanda. Meio que um cala-boca. Justamente. Só que a Irlanda faz parte da International Board, né, que sempre visa melhorar o jogo, as regras do futebol, e ela sugeriu justamente esse árbitro de linha de fundo para que não acontecesse mais lances desse tipo. Ou seja, não adiantou de nada, né? Mais um para ser criticado no final das contas. Mas né? em relação ao árbitro de linha de fundo, a gente critica tal, mas a gente precisa louvar o esquema do Carrilli, né? Que joga com 2 árbitros abertos na linha, 2 na linha de fundo e o juizão no meio ali fazendo a armação do jogo. Que maldade do Carlos Napolitano, que maldade. Sérgio Pantolfo, eu quero ouvi-lo também. O que você traz pra gente a respeito desse tema Fair Play? Um abraço. Um abraço, Guilherme. Um olá a todos os amigos da mesa, aos ouvintes. Eu acho que a grande problemática do caso desse gol de mão do Jô foi justamente que ele está envolvido no caso com o Rodrigo Caio, que a gente até fez uma matéria sobre o assunto e que na época o Rodrigo Caio foi criticado pelos torcedores são paulinos, pelos próprios companheiros de time, pela atitude que ele teve de falar que quem atingiu o goleiro Renan Ribeiro com o pé foi ele, não o Jô. E eu lembro que na entrevista o Jô, ele assumiu um compromisso e falou: não, o Rodrigo Caio fez certo, se fosse eu também faria, eu também vou fazer. Isso faz com que o jogo fique melhor e tal. Só que quando o Jô teve a oportunidade agora de calar a boca de todo mundo, de dar o exemplo, e ele não conseguiu. Tanto que até quando ele tá falando tem a imagem dele falando com o lateral do Vasco, o Ramon. Ele faz como se estivesse se jogando na bola, assim, dizendo que foi com o peito, né? A bola bateu no meu peito, entrou. Eu até acho
que ele quis ir de cabeça na bola, mas a partir do momento que ele não conseguiu, ele coloca o braço lá para conseguir ter uma vantagem, acho que na... A impressão que dá é que ele perdeu a noção do espaço, ali ele não teve a percepção de que a bola entraria, e olhando pela TV é muito simples da gente notar que a bola entraria, mas o cara ali no campo... Não tem relevância nenhuma esse comentário também. Não, claro, mas... Tem relevância, se a bola entrou, mas ele tocou a mão na bola. Sim, claro, mas eu tô falando que ali no campo, no calor do momento, o centroavante ele não teve essa percepção. Então ele tá lá para fazer o gol, na cabeça dele a bola passaria e iria pela linha de fundo. Então, o último recurso dele foi colocar o braço. Se o juiz viu, beleza. Agora, não viu, vou correr pro abraço. Então, é justamente o que você falou. Eu poderia ter dado um exemplo, coisa que não aconteceu. Tenho minhas dúvidas também se o Rodrigo Caio fosse um lance de gol, naquele episódio de São Paulo e Corinthians, se ele assumiria. Porque é muito mais simples um lance no meio de campo, numa jogada de cartão amarelo, do que um lance de gol. Mas que o Jô teve uma ótima oportunidade de dar um exemplo e acabou sendo infeliz até na declaração depois do jogo, isso com certeza. E eu estou dizendo que não tem relevância, porque eu vi muito debate na televisão, as pessoas questionando isso. A bola entraria ou não entraria? Qual a importância da bola entrar ou não? Não tinha entrado. Se depois que a bola entrou ele bater com a mão e cair em cima da bola, tudo faz. Mas estava em jogo. Estava em jogo, então gol irregular. E o que incomoda é realmente isso, ele manteve o discurso até mesmo depois do jogo, já sabendo que tinha colocado a mão na bola, todo mundo já sabia que ele tinha feito tudo errado, ele manteve o discurso, até que, acho que 2 dias depois, na terça-feira, ele deu entrevista quando já estava na Argentina para jogar contra o Racing, falou, não, sim, a bola pegou na bola e tal, mas eu não senti, impossível não sentir que a bola pegou no braço ali. Mas o interessante também em relação a tudo isso é o exemplo didático, né, histórico. Até a reportagem fala das Mano de Dios, né, e agora é Mano de Joe, né? E meu filho foi pesquisar o assunto, saber por que tinha essa expressão, onde ele viu que o Maradona fez um gol de mão na Copa do Mundo de 86 contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra. Uma vingança contra os colonialistas. Das Ilhas Malvinas, né? Então, assim, acho que é legal pra moçada aí que gosta do esporte, que não tem essa memória histórica, esse conhecimento, também possa resgatar isso, né? Buscar essa referência. Buscar essa referência, é interessante. Outro fato interessante nisso é que a professora cita da categoria de base, né? Tentar ensinar esses valores de respeito na categoria de base. Quando eu fiz teste no São Paulo para ser goleiro, eu lembro que o professor chegava para mim lá e falava: você não tem a malícia, você não tem a malandragem que esses garotos têm. Daí eu ficava pensando assim, dele falava: se o cara puder pôr o pé para te derrubar, vai te derrubar. Se ele puder pegar suas coisas e sumir com elas, eles vão fazer isso. Na hora, era moleque, ainda não refletia, mas pegando essa matéria de volta e refletindo, eu falando, nossa, mas será que precisa de tudo isso? Se o cara for bom, acredito que ele vai passar. Então, assim, desde a base, essa competição insaciável para vencer, para ser o melhor, e os valores ficam em segundo plano desde que você conquiste os seus objetivos. Não, acho que nem na base, né? Eu jogo futebol, tenho o prazer de fazer isso. Peladeiro, jogo com um pessoal bem mais velho que eu, pessoal de 50, 60 anos, e não é base, até no time dos aposentados, as pessoas tentam levar vantagem e tal. Então, acho que isso aí faz, de alguma forma, infelizmente, faz parte da cultura futebolística, ou seja, você tentar levar vantagem, você ser um malandro, né? Dentro dessa cultura futebolística, né? Acho que todo mundo já bateu uma bolinha, pode até não praticar muito hoje em dia, né? Mas já aconteceu, não digo nem um gol de mão, alguma coisa nesse sentido, mas já aconteceu Quem vai tirar a primeira pedra? De uma bola que não foi desviada pela linha de fundo, que você ergueu a mão ali, foi cobrar escanteio rapidamente, um lateral que não era seu, que você pegou rapidinho para fazer a reposição. Quem quer se manifestar primeiro? Já aconteceu? Claro, eu jogava vôlei, eventualmente um toque na rede que o juiz não percebia, ninguém se acusa. Né? O fair play no vôlei, por exemplo, você vai se acusar se for apitada a infração. Se você tocou, ninguém viu e não apitou, ninguém para o jogo, levanta a mão e fala, eu toquei na rede, para o jogo, ponto, vai para lá. Por exemplo, Corinthians e Vasco. É cultural. Corinthians e Vasco. Teve um pênalti claro pra cima do Jô. E o zagueirão não parou lá. O Breno, fiz pênalti aqui, professor. É complicado isso, né? Esse lance do fair play. Mas eu concordo justamente com o que disse o Sérgio Pantolfi, né? Ganhou uma repercussão extra justamente porque o Jô esteve envolvido há 6 meses atrás no episódio do Rodrigo Caio. E isso, havia uma cobrança no Jô para ter uma atitude
diferente. E lembrando que o Rodrigo Caio foi cobrado por colegas e pelo treinador de então, Rogério Ceni, por essa atitude. Ele foi criticado pelo Rogério Ceni, que não deveria ter feito aquilo. E deve ter sido novamente cobrado depois desse episódio. Mostrou que o Rogério estava certo, que o Jô não foi capaz de fazer o mesmo. Ou que todo mundo estava errado, né? Que na verdade também. Todo mundo estava errado nessa história. Pois não, Pantoff? Detalhe que o próximo jogo de domingo do Corinthians é contra São Paulo no Morumbi. Ou seja, Jô e Rodrigo Caio vão se encontrar de novo. Então, provavelmente, é a minha impressão de que os jogadores do São Paulo vão pegar no pé do Jô. Eu acho que pode acontecer isso. A torcida vai vaiar muito. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, porque o jogador, ele já deve estar um pouco abalado com toda essa repercussão, porque todo mundo falando que ele estava errado, não sei o quê. É a grande chance do árbitro marcar um pênalti do Rodrigo Caio no Jô e o Jô falar que não foi. Não foi. Pronto, Justiça... acaba com a história. Justiça está feita. Tá certo. Bom, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do nosso querido Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem Isaac Toledo, André Magalhães, Tomás Garcia, Sérgio Pantolfi, Gustavo Lustosa, Gabriela Brizotti, Aline Campanhã, Marina Borges, Luana Antunes, Ana Cristina Marcília. Direção Fábio Fleury. Produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.